Dia a todos, amados irmãos e irmãs, que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Me chamo Flávio, estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Portal de Luz, no Facebook, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Mais uma continuidade, do Evangelho segundo o Espiritismo. Já que estamos nesse recesso dos nossos trabalhos na nossa casa, pelo menos podemos transmitir através da internet, dando continuidade a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a esse trabalho virtual, essa tecnologia que nos ajuda bastante. Dando início ao nosso trabalho como leitura preparatória, para nos harmonizarmos, vamos fazer uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo número 84, intitulado Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, capítulo 4, versículo 6. Não é fácil desvencilharmos dos laços que nos emanam ao círculo menos elevados da vida, às quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma a tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multicelular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demonstramos-nos no sombrio cárcere da separação, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Queridos irmãos, então raciocinando, refletindo um pouco sobre a leitura, somos de Deus. Somos de Deus porque fomos criação dele. Nós temos dentro de nós essa semente de amor, de harmonia, de paz. Mas o que nos impede de nos chegarmos até ele? São todas as nossas vicissitudes, os nossos defeitos, que carregamos eles já de vidas passadas, de vidas anteriores. Viemos com essas tendências e precisamos trabalhar dentro de nós tudo isso. Precisamos destruir, disseminar essa má inclinação, como foi falado, o orgulho, o egoísmo, a inveja. Tudo isso são obstáculos, são pedras no nosso caminho que nos impede de chegar até o Criador. Mas temos, graças a Deus,
espíritos, irmãos nossos que estão sempre nos auxiliando, os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda são nossos protetores. Então que possamos, Senhor, todos nós, irmãos, pararmos um pouco, refletir e fazer essa reforma íntima, essa reforma moral dentro de nós. E é isso. Essa leitura é preparatória que possa nos conscientizarmos do que somos, para que viemos aqui. Estamos no mundo de provas e expiações. Tá certo, mesmo? Vamos então à nossa prece inicial, dando continuidade aos nossos trabalhos. Eu convido a todos, aqueles que quiserem e puderem, a fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus. Possamos primeiramente, Senhor, te agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa água, pelo nosso alimento. Não só do corpo, né? Os alimentos do corpo material, mas principalmente o alimento do corpo espiritual. Que a Tua luz, Senhor, nos fortaleça cada vez mais neste caminho. Possamos despertar nossa consciência para o amor, para a caridade. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos os lares, todas as famílias. Possamos vencer mais uma etapa desta vida. Abençoa aqueles que sofrem, onde quer que eles estiverem, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos abrigos, aos nossos irmãos moradores de rua. Onde quer que eles estiverem, que a Tua equipe de luz possa socorrer e assim transformá-los em seres mais fortes, mais brandos, mais pacíficos, possam suportar as suas provas ou as suas expiações. Sendo assim, mestre amado querido, permita com muita paz e harmonia em nossos corações, possamos iniciar este trabalho de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Então, queridos irmãos, após a prece inicial, vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, uma passagem aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Uma mensagem, uma informação aí do nosso Mestre Jesus, que diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste o único iota e o único ponto. E hoje o item que escolhido por mim, que eu vejo que tem tudo a ver com o que está acontecendo, se chama A Nova Era, a Instrução dos Espíritos. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe das mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral de Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos
semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam os sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma moral, enfim, de transformar a terra, transformando morada de espíritos superiores ao que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não aquelas ideias precisam para atingir a maturidade, de abalos, de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Uma mensagem do espírito israelita da cidade de Mulhouse, no ano de 1861. Queridos irmãos, refletindo na passagem de Jesus, quando ele inicia o capítulo 1, não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei de Deus, a lei imutável, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, justo e bom. E nem os profetas. E a gente refletindo no sentido das palavras, no seu significado, o que é uma lei? No próprio dicionário de Aurélio, isso, e revela, né, que lei, regra de direito ditado por uma autoridade estatal, no caso Deus, que se torna obrigatória. Para quê? Para manter a ordem e o progresso numa comunidade. Então a lei de Deus é a lei que, para ser obedecida, Deus criou um sistema de amor, de compaixão, de perdão. E ele também não veio destruir os profetas. Né? A palavra profeta são aqueles que predizem acontecimentos, né, por inspiração de Deus. Então todos os profetas, Abraão, Salomão, Isaías, Elias, o próprio Moisés, foram enviados de Deus. Então, na verdade, são médios. No Espiritismo a gente usa essa palavra médios, né? É como um intermediário do mundo espiritual ao mundo material. Não somos seres santificantes, não somos seres puros, somos só instrumentos. E Deus, na sua infinita bondade, Ele dá esse dom a determinadas pessoas
para ajudarem o progresso do país e se ajudarem também no seu progresso espiritual. Nascemos simples e ignorantes. Nascemos num mundo, primeiro, primitivo, um mundo onde existiu, nem a roda foi inventada. Então, os seres, nós fomos evoluindo, fomos crescendo em inteligência, em raciocínio, em lógica, aumentamos, podemos dizer assim, a nossa tecnologia. Hoje, através da tecnologia, estamos aqui estudando, estamos conversando. Então, o mundo, passamos por várias etapas. Chegamos aí no mundo de provas e expiações. Um mundo onde crescemos bastante em inteligência, mas fica faltando o quê? A parte moral. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio fazer cumpri-la, essa lei. De certo modo, nós temos nosso livre-arbítrio. Podemos escolher cumprir ou não cumprir a lei. Então, analisando o item de hoje, a nova era, isso. Então, primeiramente, Deus enviou Moisés, isso. O único, Deus o único, e Moisés, que o Espírito que ele enviou, não é? Para tirar os hebreus da casa de servidão. Que os hebreus, naquela época, foram aprisionados pelos egípcios. Então, Moisés foi enviado por Deus com essa missão de resgatar esse povo hebreu, da posição de escravos e levar para a terra prometida, como nós sabemos. Não é verdade? Mas sabemos que houve muitos obstáculos em relação à posição dos egípcios para Moisés. Moisés abandonou praticamente a sua família e seguiu o nosso Pai. Através de Moisés, não é isso? Deus enviou os 10 mandamentos, digamos assim, as suas primeiras leis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis a mim outros deuses, todos nós sabemos, adoração às imagens, não prestar cultos, não é verdade? Então, esses 10 mandamentos, não matareis, não roubeis, não cometereis adultério, não adultério só da traição conjugal, mas adultério da corrupção, da desonestidade, também está incluído isso. Moisés foi o iniciador desse trabalho, de levar o povo hebreu esses primeiros contatos com a divindade. A lei mosaica é a chamada lei civil, uma lei rígida que colocava Deus como um ser punitivo, foi a primeira imagem que foi criada nesses hebreus, porque nós sabemos que os hebreus são um povo endurecido, povo cabeça dura, cometiam crimes, eram rebeldes, era difícil deles obedecerem a Moisés. Nós sabemos isso. A gente vê pela mídia, até existem novelas, os 10 mandamentos. Então Moisés foi coitado, assim, que missão, não é verdade? De mostrar a imagem de Deus. Então ele teve que mostrar uma imagem punitiva. Então as pessoas tinham medo, eles adoravam as imagens, prestavam cultos, achavam que existiam vários deuses, e Deus mostrou que existe, o Deus é um só, não existe vários deuses. Mas continuando nossos estudos, também foi mostrada a moral cristã. Ali se iniciou, como foi colocado aqui, os 10 mandamentos, tem o germe dessa moral cristã, que está na Bíblia. Mas muitos interpretam, às vezes, de sua forma, da sua maneira, de seu entendimento. E muitos, houve, assim, digamos assim, uma mal compreensão dos homens
das pessoas, né, de todos nós. Precisava ainda de um ser que pudesse transformar essa ideia. A nossa inteligência, ainda limitada, a evolução, precisava de um ser que pudesse colocar em nós um outro ponto de vista. Sabemos naquele tempo de Moisés, havia como foi colocado aqui os holocaustos, né? Havia os sacrifícios, né? Achava que Deus ia adorar todo aquele sacrifício de animais e até de pessoas. Mas Deus, através de Jesus, né, enviou o seu Filho amado, nosso irmão, nosso mestre, um ser criado também simples e ignorante, mas ele evoluiu, ele conseguiu chegar aí à perfeição. Com certeza, ele nos compreende, ele sabe que tudo que nós estamos passando, ele veio até nós, encarnou, veio até nós e mostrou um outro sentido de Deus. Mostrou uma outra imagem do nosso Pai. Jesus trouxe além do amor. Então a lei de Moisés começou a partir daí a ser modificada. A de Deus não. Permaneceu imutável. Ninguém pode mudá-la. Mas a lei de Moisés começou a sofrer uma mutação, podemos assim dizer. Como assim? Por exemplo, a mulher adúltera, isso, aquela passagem da mulher adúltera, que foi levada até os fariseus, o povo, né? E prescrevia a lei mosaica que em caso de adultério, o apedrejamento. E nós sabemos que os fariseus, os doutores da lei, fizeram que essa mulher fosse levada até Jesus. E Jesus simplesmente disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí os homens dali presentes naquele momento começaram a refletir, fazer uma introspecção. Todos estavam ali com a pedra na mão, pronto para apedrejar aquela mulher. E eles começaram a pensar, poxa, nós também temos nossos pecados. Nós também temos nossos erros. Quem somos nós para apedrejar aquela mulher? E soltaram as suas pedras e foram embora. Jesus chegou até aquela mulher e perguntou, onde é que estão aqueles que te condenaram? Foram embora, isso. E Jesus disse para ela, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus trouxe, digamos assim, um novo ponto de partida. Uma nova era para aquela época. A primeira era de Moisés, né? Mostrou um Deus rígido, punitivo, para um povo cabeça endurecida. Jesus trouxe uma outra imagem do amor. E precisou realmente dessa mensagem para que o homem começasse aí a passar por um processo de mudança, de reflexão. Continuando, né, com o passar dos tempos, né, veio um outro enviado de Deus, um outro enviado do nosso Pai, justo e bom. Porque precisava realmente ter esse esclarecimento do que a nós, né, apegado à matéria, ao materialismo, no sentido que a vida não é só material. Existe uma vida espiritual. Que não existe morte. Existe o desencarne. Que existe um espírito imortal. Aí veio a doutrina espírita. Primeiro Moisés, depois o Espiritismo, depois, Jesus, depois vem o Espiritismo.
Muitos irmãos questionam que espiritismo é coisa do diabo, é coisa do demônio. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Eu sei que eu não estou aqui falando, as pessoas que estão me assistindo são todas espíritas, a maioria provavelmente sejam espíritas, mas eu penso nos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos e por assim diante. Não é isso que eles acham que nós somos da doutrina do diabo, coisa e tal. E não é verdade. E o espiritismo prova que não existe diabo, satanás, não existe nada disso. Existem espíritos do bem e do mal. Ao desencarnarmos desse plano, indo para o mundo espiritual, que não morremos, isso o catolicismo ele não faz as missas de 7º dia após o falecimento, de 30 dias e assim diante. É isso. Nossos irmãos evangélicos também não oram, não é isso? Falam que até que crianças ao desencarnarem vão para Deus, vão para Jesus. Então eles acreditam no espírito, na vida do espírito após a morte. Então os seres considerados diabo, satanás, espíritos, né? Se é do bem ou do mal, ele desencarna e continua do mesmo jeito. Então Satanás, como é colocado por nossos irmãos, alguns irmãos, são esses espíritos do mal, continuará na vida, na terra fazendo mal, fazendo coisas erradas, ao desencarnar continua fazendo coisas erradas no mundo espiritual. Então seria como Satanás, mas não é Satanás. Deus não cria espírito do mal. Deus cria espíritos simples e ignorantes. Mas nós que escolhemos o caminho a perseguir, se vamos para o bem, se vamos para o mal. É o livre-arbítrio. Deus nos dá isso, o livre-arbítrio. O espiritismo, como está colocado no próprio Evangelho, diz, né? É uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Por que ciência nova? Porque ela tem um pouco mais de 160 anos de existência. Mas sabendo que os espíritos já vêm desde o início da existência. Segundo o Evangelho, o segundo livro dos Espíritos, há 4.000 anos o homem, né, veio à Terra. Estamos aqui. Então vem também, quando coloca, né, vem revelar a natureza, quer dizer, a origem do mundo espiritual. Com o próprio Jesus, né, em João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, Jesus nos disse, quando ele foi levado até Pilatos, né, e Pilatos pergunta a Jesus, dizem, tu és rei? Tu és rei? E Jesus diz, tu dizes. E ele fala que meu reino não é deste mundo. Então Jesus está se referindo a que mundo? Não um mundo material. Um mundo de guerras, de crimes, de corrupções, de desonestidades. Mas também tem coisas boas aqui. Não vamos também dizer que só tem tragédias. Não, tem coisas boas. Tem irmãos bons que fazem irmãos de solidariedade, irmãos, as ONGs, né? As organizações não governamentais, que estão aí sempre, né, de modo voluntário, a ajudar nossos irmãos necessitados. Então, o mundo que Jesus está se referindo é um mundo espiritual. Então, quando ele fala há várias moradas na casa do Pai, ele está se referindo aos mundos. A Terra é um dos mundos, um mundo de provas e expiações. Nascemos primeiramente no mundo primitivo, né? Um mundo onde o mal prevalecia. Viemos no mundo estamos hoje no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque a inteligência do homem alcançou, né, um grande avanço. Mas ainda não é suficiente. Precisamos evoluir agora moralmente. Estamos caminhando para o mundo de regeneração. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo nosso, o mundo da ciência, não é verdade? Da tecnologia, onde nós temos aí, né, esse espaço
virtual. Nós podemos nos comunicar através de uma pequena telinha, através desses pequenos aparelhinhos. Muitos da minha idade, né? Não sou considerado, estou quase um idoso, né? Digamos assim, né? No meu tempo, quem tinha telefone era rico. Um telefone fixo, por exemplo, custava aí na faixa de 30 mil reais. Quem teria 30 mil reais para pagar no telefone naquela época? Hoje, telefone fixo praticamente são poucos quem utiliza, não é verdade? Hoje nós temos o celular, os smartphones. Isso. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Né? As nossas crianças eles ficam tão apegadas aos joguinhos, aos videozinhos, têm acesso a coisas boas, mas também têm acesso às coisas ruins. E tudo isso é que vai criando obstáculos, podemos assim dizer, para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Estamos diante, podemos assim dizer, de uma nova era, não é isso, meus irmãos? Olha o que nós estamos passando atualmente. Isso. Esse inimigo invisível, coronavírus, que a mídia, né, constantemente nos fala, diariamente. E aí a gente começa a refletir o que é, como surgiu esse coronavírus? Por que surgiu esse coronavírus? Sabemos que esse vírus, ele dava em animais. Se você, aqueles que têm os seus petzinhos, e vocês olham na carteira de vacinação, consta lá, essa vacina tal, aqueles séries de enfermidades, está lá, coronavírus também faz parte. E ele sofreu praticamente, segundo até a mídia, uma mutação. E agora está nos atingindo também. A própria mídia, pelo WhatsApp, às vezes eu recebo, né, informações e eu reflito sobre aquelas mensagens. Uns falam, né, alguns acham que é punição de Deus, que é o apocalipse, que é o fim dos tempos. Aquilo que está na Bíblia vai acontecer, está acontecendo. Isso. Que foram os chineses que fizeram essa mutação com uma arma química, uma arma biológica. Então, cada um aceite aquilo que quiser. Mas, a minha opinião, como cristão, que a doutrina espírita é a doutrina cristã. Por quê? Seguimos o Evangelho de Jesus. Na leitura, eu comentei aqui, né, a passagem, né, de João, de Mateus, isso, o Evangelho de Jesus. E qual a opinião, né, a minha opinião sobre tudo isso? Não é isso? Que agora nós estamos enfrentando essa transformação, é isso, para o mundo de regeneração. Do livro Energia, de Robson Pinheiro, ele diz o seguinte, né, que ele fala assim das novas dimensões da bioenergética humana. Nosso pensamento. Pensamento, sentimento e emoção. Fora do corpo físico, Robson Pinheiro, ele semanalmente, ele se encontra com os irmãos André Luiz, todos nós conhecemos, né, da obra Nosso Lar, do filme Nosso Lar também, que, né, expandiu bastante, né, realmente um pouco assim da doutrina espírita, mas tem a obra, o livro Nosso Lar, que eu já li umas 3 vezes, estou sempre lendo isso. Foi um filme, né, que fez bastante sucesso, está aí no YouTube, assistirem. Joseph Gleber, né, então André Luiz se encontra, Robson Pinheiro se encontra com esses irmãos. Joseph Gleber foi um físico nuclear do tempo de Hitler, e ele foi, digamos assim, escalado por Hitler a construir armas atômicas. Mas Joseph Gleber, ele ficava ali protelando, né, chamado termo proscatinando, né, enrolando para a construção disso aí. E o Hitler, irritado com tudo isso, veja só o que Hitler fez com esse irmão. Queimou ele e a família vivos. Morreram queimados. Então eles se sacrificaram para o bem de todos nós.
Então, esses espíritos desencarnados, praticamente um grande cientista, continua estudando o mundo espiritual. Então, Robespierre se encontra com esse irmão. E o outro irmão, chamado José Grosso. Esse irmão, ele foi do tempo do Lampião, meus amigos. E ele vendo as crueldades, né? Lampião querendo justiça pela morte do pai dele. Esse irmão, ele avisava as famílias que iam ser saqueadas, que iam ser torturadas. E Lampião, sabendo dessa traição, o feriu os seus olhos com uma faca. Ele ficou cego e andando pelo sertão ali, teve uma infecção e desencarnou. Esse irmão, no mundo espiritual, ele foi acolhido por várias equipes espirituais. Numa dessas irmãs, a irmã Sheila, que a cuidou, tratou com muito carinho esse irmão. Então, Robespierre se encontra semanalmente com esses irmãos e procura, né, ter informações. Então, lançou esse livro, Energia de Robespierre, muito bom esse livro. E ele cita, né, o seguinte, um trecho, né, na parte de apresentação logo desse livro, chamado Criação Mental. Não é nem os capítulos, só na apresentação. Olha o que esse irmão relata, né? Segundo nos relatos as inteligências extrafísicas, o planeta Terra é um organismo vivo e pulsante. Interage com as inteligências encarnadas e desencarnadas, as quais irradiam pensamentos interruptamente. Esses pensamentos manifestam-se ora como ondas, ora como raios, que partem da fonte geradora e produzem uma espécie de associação mais ou menos duradoura com outras imagens mentais ou formas de pensamento. A durabilidade dessa associação é proporcional à qualidade e à intensidade da força que mantém coesos tais pensamentos afins. Entretanto, a partir daí, os que pensam de ódio superior, como o amor, o perdão, o desejo de ajudar, ao circularem em torno da atmosfera psíquica do planeta, compõem um cinturão de correntes mentais de ordem elevadas, os chamados noures, que abastece as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se sintonizam com elementos dessa natureza. Esses noures vão dar inspiração somente aos que as procuram. Então, a nossa mente humana, o nosso pensamento, ele irradia essa energia que envolve, né, criando um plano astral em torno do nosso planeta, que é um organismo vivo e pulsante. E cria essa onda mental quando ela é de ordem elevada, de ordem superior, ele cria esses noures. Ou também chamado uma egrégore positiva. E esse noures, essa criação mental superior, ele é que dá inspiração às pessoas que os procuram, os artistas, né? Imagina o compositor que quer compor uma música, às vezes ele começa a se concentrar e vem essa mensagem, né? Aquela música às vezes belíssima. Isso aos cientistas que procuram atualmente, né, a cura desse coronavírus, estão sendo inspirados por Deus, por cientistas no mundo espiritual que incessantemente, né, estão trabalhando, aos médios também, né, quando a gente realmente se entra, né, no início do nosso trabalho, procura, né, nos harmonizarmos, né, quando a gente fala assim, vamos elevar nosso pensamento a Deus, né? Então a gente começa, através da fé, da oração, a gente começa a sintonizar com nossos mentores, que estão ali nos auxiliando, nos ajudando. Isso, então a gente começa a nos conectar com esses seres, esses irmãos de luz que vêm nos ajudar. Agora também, né, meus amigos? Continuando, né? Os pensamentos de ordem inferior, como o ódio, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o não perdão, e etc., emanados por um grupo de seres, passam a formar uma espécie de egrégora, de baixa vibração dessas correntes mentais. Mas analisando também o que é uma egrégora, né?
É um campo de força criado no plano astral, próximo à esfera física, a energia emitida por um grupo de pessoas através dos padrões mentais e emocionais. Então a nossa mente, o poder que tem a nossa mente de criação, o do bem ou do mal. Então, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós emitimos, é aquilo que pensamos. Nosso pensamento gera essa energia, trabalha nosso sentimento e trabalha nossas emoções. Então, enfim, podemos deduzir, meus irmãos, que a mutação desse vírus provavelmente foi criado padrão vibratório, assim penso eu. Nosso psiquismo foi criado, foi mutado pelo nosso pensamento. Não foi punição de Deus, não é o Apocalipse, não foi os chineses que fizeram essa mutação. Na minha opinião, somos nós mesmos, através do nosso orgulho, nosso egoísmo, o nosso não perdão, o nosso ódio, criamos essa mutação, provavelmente, na minha opinião. O nosso irmão chamado Associação de Médicos Espíritas, ele nos fala que a maneira que lidamos, enfrentamos as nossas emoções, como medo, tristeza, raiva, os pensamentos obsessivos, a euforia, baixa a nossa imunidade. E assim criamos as doenças. Claro, se você, através de uma raiva, você já viu a pessoa quando está com raiva? Você já viu a aparência, até de nós mesmos quando estamos com raiva? Imagina você fazer uma filmagem, né, no momento que nós estamos colerizados. Às vezes você vai achar, isso não sou eu, meu Deus do céu, caramba, isso não sou eu. Mas somos nós mesmos. Então emanamos essa energia maléfica, baixamos a nossa imunidade e abrimos as portas para várias doenças, como câncer, isso, doenças terríveis. Às vezes tem uma doença chamada, o pessoal chama de cobreiro, não é isso? Herpes zoster. Isso. Então é a doença viral, é uma doença eu falo assim que até da catapora, que o vírus, né? Todos nós, a maioria tivemos a catapora, mas ele tomamos a vacina, então ele ficou lá, ele está lá escondidinho. Então a partir do momento que nós ficamos com raiva, sentimento de raiva, né, nós baixamos a nossa imunidade e esse vírus começa a trabalhar dentro de nós e ocasiona aquelas bolinhas nas feridas na pele. Demora às vezes 6 meses para curar isso mesmo. Então, o que nós devemos fazer então? Na minha opinião, nessa nova era, precisamos mudar nosso pensamento, nosso sentimento, nossa emoção, se quisermos nos curar. Através de o que a gente mais ouve falar, devemos fazer isso, a fé. A fé em Deus. Deus é justo e bom. Deus não quer punir ninguém. Nós somos filhos dele. Um filho vai querer, um pai vai querer maltratar seu filho. Um pai vai querer, na hora que você pede um pão, ele vai te dar uma pedra? Não. Ele quer sim que a gente mude, que a gente obedeça às suas leis. Os 10 mandamentos foram nisso, através de Moisés, médio Moisés. Mas Jesus praticamente simplificou em 2 leis somente. Amar a Deus sobre todas as coisas, em toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu coração. E uma segunda lei tão importante quanto a primeira. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça com ele o que você gostaria que os outros fizessem contigo. Então aí começa. Aí começa o processo de transformação de nós. Queremos nos curar desse coronavírus? Podemos sim nos curar. Através da fé em Deus. O que é a fé? É o acreditar. Né? O Espiritismo tem esse tripé, né? A ciência, a fé sólida, a razão tem que ser encarada frente a frente. Uma filosofia, né? O amor ao conhecer, ao saber. Nascer, viver, morrer e renascer. Progredir sempre. E uma religião. Fora da caridade não há salvação.
Uns falam que espiritismo não é religião. É que nós não temos cultos, não batemos tambor, não cantamos pontos, não tem nada disso. Não acendemos velas, não tem nada disso. Nosso espiritismo é através do Evangelho de Jesus, através da reflexão, através de pôr em prática e vivenciar esses ensinamentos. Aí está o Espiritismo, uma doutrina que é um conjunto de princípios, né, que tem como base um sistema científico, filosófico, religioso. Então nós temos, podemos dizer assim, um princípio religioso. Claro, às vezes as pessoas perguntam, qual a sua religião? Eu falo assim, eu sou espírita, sou da doutrina espírita. Então nós temos esse tripé, ciência, filosofia e religião. E a religião é isso. Caridade que nos religa a Deus. O que nos religa a Deus é a caridade. É a reforma íntima. É a reforma moral. Então precisamos o que? Realmente a fé, acreditar em Deus. E a certeza que Ele é bom, que Ele é justo. Aquela fé raciocinada, não aquela fé assim, eu acredito em Deus porque meu pai acredita e quer que eu acredite, minha mãe acredita que... Não, mas a gente começa a pensar, a doutrina espírita é de reflexão, é de lógica, é de raciocínio. Precisamos refletir nas mensagens, procurar entender. Muitas pessoas ainda não entendem o que Jesus nos trouxe. Ainda não compreendemos Jesus. Hoje em dia nós vemos as pessoas, né, com fé. E um segundo ponto tão importante, que está sendo recomendado bastante pelo WhatsApp, pelas mídias, né? A oração. A oração que faz nos conectar ao nosso Pai, aos seres de luz, aos seres que nos protegem e nos querem bem. Precisamos também dessa reforma moral, dessa reforma íntima. Mas o que é essa reforma moral? O que é essa reforma íntima? Isso. O que podemos fazer? Isso. No livro dos Espíritos, na questão 886, né, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Né? E as espiritualidades superiores respondem: benevolência para com todos. Com todos. Não importa se é do bem ou do mal. Não importa a religião, não importa se é rico ou se é pobre. Com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha aí. Às vezes fazemos uma caridade material, não é isso? É necessário, com certeza. Os irmãos que dependem de vender produtos, né? Vão vender para quem se não tem ninguém na rua? Vender um lanche, um suco. Isso. Precisamos também fazer essa caridade material, levar um pão, levar a sopa, é necessário. Isso é a caridade material. Isso. Então podemos considerar isso como uma benevolência. Isso é fazer o bem. Benevolência. Mas quando entra na parte de indulgência, isso, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí o negócio fica complicado, né? O que é indulgência? Indulgência das imperfeições dos outros. É você aceitar as pessoas, os defeitos que elas têm. E aqui, digamos assim, talvez seja o grande obstáculo. Isso. Às vezes a gente quer ser melhor do que o outro, ou a gente se acha que é melhor do que o nosso irmão. A gente se acha às vezes que sabe tudo. É isso, aí entra o orgulho, entra a ambição, a gente quer sempre estar na frente. E a gente esquece de ser o que Jesus sempre foi, humildade. Às vezes a pessoa briga contigo, né, fala palavras duras, né, e a gente saber comportar, a gente saber nos controlar. Saber controlar aquele ser primitivo que está dentro de nós. Os irmãos chamam, eu acho até interessante o termo, um cavalo selvagem, que está dentro da gente. Quando alguém dá uma espetadinha, a gente sai dando coice, não é isso mesmo? Aí fica difícil, né? A gente é ofendido e responde uma ofensa de um modo mais rígido, pior. A gente não perdoa as ofensas. É isso. Né? A gente quer sempre revidar. A gente não consegue nos controlar.
meu filho que apareceu aqui. Não é isso? Então, meus irmãos, aí tem que saber lidar com as ofensas, com as críticas, com os erros, com os julgamentos. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, como Jesus. Isso. Jesus tinha controle de todas as situações, de todos os problemas. Me lembro da passagem onde Jesus estava na polpa do barco, né, navegando com seus discípulos, e aquela tempestade, e os discípulos desesperados. Onde é que está Jesus? Está lá atrás, dormindo. Jesus estava lá tranquilo, dormindo, sossegado, como se nada tivesse acontecendo. E os seus discípulos, o barco vai afundar, eles acordaram, Jesus acorda, o barco vai afundar, nós vamos naufragar. Jesus levanta, fica em pé, levanta a mão para um lado e para o outro, e aquela tempestade passou, o mar ficou tranquilo, sereno, e um discípulo fala assim: que homem é este, que até a tempestade e o tempo obedece. Então Jesus tinha controle das situações, ele conseguiu controlar, ele venceu, conseguiu controlar a raiva, o ódio, isso, mas nós ainda não chegamos a esse ponto. Aí é que eu chamo a caridade moral. Nós temos a caridade material, do pão, né, da sopa, um exemplo, né? E tem uma caridade moral. Essa que é mais difícil. É essa que nós temos que combater. É essa que está criando, né, a gente não conseguir. A caridade moral, né, a gente ter calma, ter paciência, que está fazendo a gente criar essa atmosfera, né, essa egrégora negativa, esse clima, né, essa energia negativa que está afetando o nosso planeta. Então, através da fé em Deus, através da oração, nós podemos mudar, não é isso? Essa energia, podemos nos curar. É claro que a ciência, a mídia diz, né, o nosso corpo físico, né, precisa de boa alimentação, de hidratação, é isso, de exercício físico, de dormir bem, não se estressarmos, é isso. Mas aí precisamos da alimentação mental, e é seguir o Evangelho. A gente tem que seguir esse Evangelho de Jesus. Aí está a cura de todo mal. Precisamos saber amar. Do próprio livro Energia, Gandhi ele cita, né? Ele fala do amor, né? Se o único ser chega à plenitude do amor, não é isso? Ele neutraliza o ódio de milhões. Olha aí, se o único ser, hein? Imagine todos nós, no momento da prece, a energia, mas aquela prece, não é aquela prece da boca para fora só de lábios, né? Mas aquela prece sentida, né? Que vem lá do teu coração, aquela prece que você se emociona. Por que você se emociona? Porque nós estamos conseguindo emitir boas energias no momento da prece. Então essa que nos faz bem. Nós estamos, né, à medida que nós fazemos a prece, começamos a mudar, né, a atmosfera do nosso planeta para os chamados noules, ou uma egrégora positiva. Isso. Do livro também, que eu achei muito interessante, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, um juiz, né, de direito, que diz o seguinte: quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Então, nossos comportamentos, nossos atos, as nossas atitudes, é isso? Como nós lidamos com as emoções que eu relatei, o medo, a tristeza, a raiva, os pensamentos obsessivos, né? Os vícios nossos, né? Nos causa doença. O alcoolismo, as drogas, o cigarro. Isso, nós estamos destruindo o nosso corpo físico e estamos também destruindo o nosso corpo espiritual. Desencarnamos e levamos todas essas doenças. Então, no momento que nós estamos com raiva, nós criamos lavas tóxicas. Isso, o Missionário da Luz também cita, né? O irmão, um médio, com a caneta na mão para a psicografia, né? E o Alexandre, o instrutor, o momento André Luiz observa o aparelho genésico, o aparelho reprodutor, estava cheio de bacilos, porque ele usava o sexo do modo desregrado, no modo errado. Então criamos bacilos, nós, né? Foi criado por nós mesmos, as doenças são criadas por nós mesmos, a maioria. Isso.
Um outro irmão, um filósofo, Hipócrates, isso, ele cita uma coisa muito interessante. Antes de curar alguém, pergunte para ela se ela está disposta a deixar as coisas que as deixam doentes. Olha aí. Então, você quer se curar, meu irmão? Vamos deixar de lado o ódio, a inveja, o ciúme. Isso, vamos deixar todas essas coisas de lado. E aí vamos ter a cura. Certo? A cura está em nós mesmos. Está na mudança do nosso pensamento, dos nossos atos. Existe uma grande psicóloga, neurocientista, não é isso? Ao falarmos da oração, estamos quase no final da nossa transmissão, então eu vou tentar transmitir rapidinho para vocês. Eu acho interessante. Ela é uma cristã também. Então ela diz o seguinte: sempre tem um propósito, né, a oração, muito maior do que muitas das vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem, reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está comprovado cientificamente, que ela atua numa região do cérebro, que é o nosso sistema límbico, especificamente na região mesolímbica. E ali ela faz com que libera substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento que melhora nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e essa é a proposta da oração, é abrir nosso coração como se abre para um melhor amigo. É quando nós vamos para uma sessão terapêutica. O que nós queremos, contar o que vai em nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para nos seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos nosso coração para Deus, e é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã. E digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu dizendo assim: Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. E quantos nós conhecemos que temos nossas vidas resolvidas, ou tem pelo menos encontrado esperanças a partir da oração? E por isso que Isaías disse que oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, não estamos refletindo, não estamos colocando diante de Deus as angústias ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso. É por isso funciona com família, é por isso funciona entre mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar minhas fragilidades e também colocar meus progressos diante de alguém que pode me ouvir e que pode me aplaudir e que pode me ajudar. É isso, meus amados irmãos. Então, fé em Deus. Tudo vai passar. Estamos nessa era, uma nova era, e acredito que fé em Deus, todos nós juntos, em oração, como foi colocado o poder da oração dentro de nós, já emana substâncias, hormônios do bem, que vai nos acalmar, que vai combater nosso estresse, vai nos ajudar. Mas ore, coração, com sentimento. E procuremos, acima de tudo, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. É chegada a hora, meus irmãos. A transformação do mundo de prova e regeneração, de expiação, a transformação do mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, um mundo melhor. Certo?
E aproveitando a oportunidade, vamos à nossa prece final. Eu convido a nossos irmãos que estão nos assistindo, às 18 horas, diariamente, o Grupo Caritativo de Assis, nossos irmãos trabalhadores dessa belíssima casa, que trabalhamos às quartas e aos sábados, mas estamos nesse período de recesso, né? Convido a todos os irmãos, espíritas ou não, às 18 horas, elevar nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece, a nossa oração, fundo no nosso coração. E convido a todos nesse momento também fazer a prece, né, ao nosso Pai, aos nossos guias protetores. Convido a todos novamente a fechar nossos olhos. E levemos então com coração, com sentimento de amor, de caridade e de compaixão ao nosso Pai querido, justo e bom, ao nosso amado Mestre Jesus, a todos os seres que estão trabalhando incessantemente para a cura, para o atendimento dos nossos irmãos necessitados, quer encarnados ou desencarnados. Agradecer aos nossos irmãos da saúde, os médicos, enfermeiros, a todos os nossos irmãos encarnados e espirituais que estão trabalhando nos hospitais, nos postos de saúde. Que a Tua luz, Senhor, ilumina todos esses irmãos. Que eles possam ter forças, que eles possam ter paciência, que eles possam realmente, né, ajudar esses irmãos necessitados. Agradecemos, Senhor, a todos os seres de luz que nos intui, que nos inspira, que procuram com paciência nos ajudar, para que despertemos a nossa consciência para o verdadeiro caminho, para a verdadeira salvação das nossas vidas, que é a caridade. Como Tu realmente disseste, Senhor, fora da caridade não há salvação. Possamos assim refletir na prece que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois é vosso reino e poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, e agora, na hora da nossa morte. Amém. Abençoa cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Queridos amados irmãos, fica assim, mais uma vez encerrado essa transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fé, oração e reforma íntima. Aí está a solução, aí está a cura de todos nós. Fique com Deus, que assim seja, graças a Deus.